Em mais um amanhecer, somos presenteados com a dádiva da vida. O sopro divino que nos desperta não é apenas o início de um novo dia, mas o renascer da esperança, a renovação da fé e a oportunidade sagrada de caminhar sob a luz do amor de Deus. Ao abrirmos os olhos nesta manhã, lembramos que não estamos sozinhos. Há um propósito maior guiando cada passo, e mesmo nas nossas dores, a cura. Mesmo nas nossas quedas, a redenção. Porque pelas chagas de Cristo, segundo está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, fomos curados. Essa promessa não é apenas para o corpo, mas também para a alma e para o espírito. Hoje somos convidados a mergulhar nesse mistério de amor e entrega, a meditar sobre o sacrifício que nos trouxe vida e a fortalecer nossa comunhão com o Altíssimo. Cada palavra desta oração é um sopro de esperança. Cada verso, uma ponte que nos leva mais perto do coração de Deus. Portanto, fique comigo até o final desta oração. Não se apresse. Reserve este momento como um encontro sagrado. Algo poderoso pode acontecer quando nos colocamos diante do Pai com o coração sincero. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai amado, nesta manhã que se abre diante de nós como um campo fértil banhado pela luz do Teu amor, nós Te rendemos louvores e elevamos nossos corações em profunda reverência. Tu que és o Alfa e o Ômega, princípio e fim, sustento eterno das nossas almas, vem hoje habitar entre nós. Sabemos que não somos dignos de Teu favor, mas nos achegamos com fé, crendo que por meio das chagas do Teu Filho fomos redimidos e curados, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Que essa verdade nos envolva nesta manhã como um manto de misericórdia e restauração. Te agradecemos, ó Pai, por cada detalhe da criação que testemunha o Teu cuidado. O canto dos pássaros, o brilho do sol e o ar que respiramos são declarações do Teu amor infalível. Obrigado, porque mesmo em noites escuras, Tu és a nossa luz. Mesmo em desertos, Tu és a fonte viva. Mesmo em batalhas, Tu és nosso escudo. Que sejamos gratos por cada milagre invisível, por cada livramento que sequer percebemos. Que a nossa boca proclame a Tua fidelidade e que nosso coração permaneça em adoração. Pois grande é o Teu nome e dignas de louvor são as Tuas obras. Hoje, Senhor, nos entregamos por completo ao Teu querer. Que a Tua vontade se cumpra em nós como se cumpre no céu. Que nossos pensamentos sejam alinhados com a Tua palavra, nossos desejos purificados pela Tua presença e nossos passos guiados pelo Teu Espírito Santo. Que sejamos como vasos moldados pelo oleiro, prontos para ser usados em honra e não em desonra. Que toda raiz de orgulho, inveja, ansiedade e incredulidade seja arrancada e que no lugar delas flores a paz que excede todo entendimento. Pedimos que a Tua proteção nos acompanhe em cada jornada. Que os anjos do Senhor, como está escrito no Salmo, capítulo 91, versículo 11, acampem ao nosso redor e nos livrem de todo o mal. Que nenhuma arma forjada contra nós prevaleça, como prometido em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Que o sangue do Cordeiro seja o sinal sobre nossas portas espirituais e que toda cilada do inimigo seja desfeita antes mesmo de se formar. Guarda-nos, Senhor, da violência, das más companhias, dos acidentes, das decisões precipitadas e dos caminhos de morte. Clamamos por transformação, Pai, que o nosso interior seja renovado dia após dia pela luz da Tua presença. Que o velho homem seja crucificado, como nos ensina Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e que vivamos pela fé naquele que nos amou. Tira de nós o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, sensível à Tua voz e compassivo com o próximo. Ensina-nos a amar como Cristo amou, a perdoar como Ele perdoou
e a servir com humildade e alegria. Que sejamos luz onde houver trevas e esperança onde houver dor. Intercedemos agora, Senhor, por aqueles que se encontram cansados, sobrecarregados e sem direção. Que esta oração chegue como bálsamo a cada coração aflito. Que a tua voz ecoe em meio às lágrimas, dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Que correntes espirituais sejam quebradas, que oprimidos sejam libertos e que toda força contrária seja paralisada pelo poder do nome de Jesus. Senhor, nesta manhã também intercedemos por nossos filhos. Cobre-os com o teu sangue, protege-os de todo o mal visível e invisível. Que eles sejam como flechas afiadas na mão do guerreiro, como diz o Salmo capítulo 127, versículo 4. Dá-lhe sabedoria, discernimento e temor do Senhor desde a infância. Que cresçam em graça, conhecimento e amor. Livra-os dos caminhos tortuosos, da influência do mal, da rebeldia e da confusão. Que sejam guardados nas escolas, nos caminhos e nos relacionamentos. Também colocamos diante de ti, ó Pai, nosso trabalho e nossa provisão. Abençoa aqueles que estão empregados, que tenham alegria e excelência em suas funções, que prosperem sem corrupção e testemunhem da tua fidelidade. Aos que estão desempregados, abre portas onde parece não haver nenhuma. Lembra-nos da tua promessa em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12, onde dizes que abres os teus bons tesouros para nos abençoar em tudo o que fizermos. Dá-nos criatividade, sabedoria e direcionamento para encontrar oportunidades. Apresentamos nossas enfermidades diante de ti, Senhor, crendo que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu que curaste o leproso, que ressuscitaste Lázaro, que deste vista aos cegos, estende tua mão sobre nós. Que todo diagnóstico seja colocado sob o nome de Jesus, que é acima de todo nome. Lembramos da promessa em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Cura os que estão nos hospitais, nos leitos de dor, nos lares e nos corações. Livra-nos da enfermidade física, emocional e espiritual. Ensina-nos, Senhor, a andar com sabedoria. Que cada decisão que tomarmos hoje seja guiada pelo Teu Espírito. Livra-nos dos atalhos que conduzem à destruição, dos conselhos que não vêm de Ti e das vozes que confundem a nossa fé. Que haja luz em nossos caminhos e que possamos discernir o tempo e o modo como Salomão pediu sabedoria em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Queremos depender de Ti, mais do que do nosso próprio entendimento, e confiar que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Fortalece os nossos relacionamentos, Senhor. Que em nossos lares haja paz, respeito e diálogo. Que o amor seja restaurado onde há friez. Que os casais se reencontrem no centro da Tua vontade. Que os filhos honrem os pais e que haja reconciliação onde há divisão. Derrama o óleo da alegria onde há tristeza e que cada família aqui representada seja um altar de adoração ao Teu nome. Que o inimigo não encontre brechas e que o Teu Espírito reine em cada cômodo de nossa casa. Dá-nos um coração agradecido, Senhor, mesmo quando os nossos olhos não veem aquilo que desejamos. Ensina-nos a louvar como Paulo e Silas na prisão, conforme Atos capítulo 16, versículo 25. Sabendo que o louvor antecede o milagre, que nossa gratidão não dependa de circunstâncias, mas de quem Tu és. Que saibamos reconhecer os pequenos milagres do cotidiano, os detalhes do Teu cuidado e as bênçãos que nos cercam silenciosamente a cada dia. Ajuda-nos a vencer o medo, Senhor. Que o Teu perfeito amor, como afirma a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, lance fora todo o temor. Que possamos caminhar com coragem, mesmo
diante de incertezas, confiando que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Que a fé substitua a dúvida, que a esperança substitua a ansiedade e que o Teu Espírito seja a nossa força nos momentos de fraqueza. Ajuda-nos a enxergar além do que é visível. Derrama sobre nós um espírito de obediência, Senhor, que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, que sejamos sal e luz nesta geração, testemunhas vivas do Evangelho e instrumentos de paz em meio ao caos. Dá-nos sede de santidade, fome de justiça e paixão pela verdade. Que sejamos moldados pela cruz e não pelo mundo, conduzidos pela Tua voz e não por nossas emoções. Que em tudo o Teu nome seja exaltado. Renova em nós a alegria da salvação. Que a nossa comunhão contigo seja viva, profunda e constante. Que a oração seja mais do que palavras, mas uma ponte direta entre nosso coração e o Teu. Ensina-nos a Te buscar em espírito e em verdade, a encontrar prazer na Tua presença e a descansar nos Teus braços como filhos amados. Que possamos Te ouvir mesmo no silêncio e sentir Tua paz mesmo em meio à tempestade. Dá-nos discernimento, Senhor, para reconhecer os tempos e as estações. Que saibamos esperar com fé, agir com prudência e crer com perseverança. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, como afirma o Salmo, capítulo 119, versículo 105. E que jamais nos desviemos da Tua verdade. Que cada decisão seja tomada no Teu altar e cada projeto seja entregue em Tuas mãos. Não queremos mover-nos sem Tua direção. Conduze-nos, Pai, por caminhos de justiça, por amor do Teu nome. Que possamos andar em integridade, mesmo quando ninguém estiver olhando. Que o nosso caráter reflita o caráter de Cristo e que a nossa vida seja um testemunho do Teu poder transformador. Guarda os nossos lábios da murmuração, os nossos olhos da vaidade e os nossos pés da queda. Queremos honrar-Te em tudo o que fazemos e ser encontrados fiéis até o fim. Senhor, suplicamos por um espírito de contentamento, que não sejamos levados pela ganância, nem pela comparação, mas que saibamos viver com o que temos, reconhecendo que a Tua graça nos basta, como diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Livra-nos da inquietação de sempre querer mais e ensina-nos a descansar no suprimento que vem das Tuas mãos, certos de que cada necessidade será atendida segundo as Tuas riquezas em glória. Pedimos discernimento para enfrentar os tempos difíceis, sem que a nossa fé se abale. Dá-nos firmeza para resistir às pressões do mundo e coragem para mantermos os olhos fixos em Ti. Sabemos que no mundo teremos aflições, mas confiamos na Tua promessa de que venceste o mundo, conforme João, capítulo 16, versículo 33. Que a nossa confiança esteja em Ti e não nas circunstâncias ao nosso redor. Clamamos também por sabedoria no uso do nosso tempo. Que saibamos priorizar o que é eterno sobre o que é passageiro. Que nossas agendas estejam alinhadas com os Teus propósitos e que tenhamos tempo para ouvir a Tua voz, para cuidar de quem amamos e para fazer o bem enquanto é dia. Pois como está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 16, devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Ajuda-nos a dominar nossos pensamentos, Senhor. Que as batalhas travadas em nossa mente sejam vencidas pela renovação que vem da Tua palavra, como nos ensina Romanos, capítulo 12, versículo 2. Que toda mentira do inimigo seja exposta e substituída pela verdade que liberta. Que nossos pensamentos estejam cativos à obediência de Cristo e que sejamos libertos de toda prisão mental que nos afasta da paz. Pedimos por coragem para recomeçar onde falhamos. Que não sejamos prisioneiros do passado, nem reféns da culpa, mas que abracemos a nova chance que cada manhã nos oferece.
Que saibamos nos levantar com dignidade, sacudir o pó e seguir adiante, lembrando que o Senhor faz novas todas as coisas, como diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Que os nossos recomeços sejam regados por Tua misericórdia. Intercedemos pelos nossos líderes espirituais, pastores e ministros da Tua palavra, que sejam fortalecidos, renovados e protegidos. Que não falte a eles sabedoria, discernimento e temor do Senhor. Que preguem com ousadia e vivam com integridade, sendo exemplos ao rebanho. Que suas famílias estejam guardadas e suas mãos fortalecidas para a obra do reino. Oramos pelas autoridades civis, governantes e todos os que ocupam posição de decisão sobre o nosso povo. Que sejam instrumentos de justiça, não de opressão. Que tenham sabedoria para legislar, compaixão para ouvir e coragem para agir, como está escrito em Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Senhor, colocamos aos teus pés os nossos sonhos, projetos e planos, que tudo aquilo que almejamos passe primeiro pelo teu crivo. Se for da tua vontade, confirma. Se não, ensina-nos a abrir mão. Não queremos construir castelos de areia, mas erguer fundamentos eternos, baseados na rocha que é Cristo, conforme Mateus, capítulo 7, versículo 24. Conduze-nos nos teus caminhos, mesmo quando não compreendemos a direção. Dá-nos ousadia para evangelizar, Senhor. Que não nos calemos diante da necessidade espiritual do mundo. Que abramos a boca com coragem, sem medo ou vergonha, para anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que a luz da tua salvação resplandeça através de nossas ações e palavras. Que vidas sejam transformadas pelo testemunho vivo do teu amor em nós. Aumenta a nossa fé quando tudo parecer incerto, que o nosso coração permaneça ancorado nas tuas promessas. Que creiamos como Abraão, que mesmo diante do impossível não duvidou, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, conforme Romanos, capítulo 4, versículo 20. Que a nossa fé não seja emocional, mas firmada no que o Senhor já declarou e continua a cumprir. Senhor, queremos ter um coração ensinável. Livra-nos da arrogância espiritual, do orgulho de pensar que já sabemos tudo. Que possamos sentar aos teus pés, como Maria fez em Lucas, capítulo 10, versículo 39, e aprender contigo. Que a nossa alma se alimente do teu conselho e que sejamos corrigidos com amor quando errarmos. Que nos rendamos sem resistência à tua instrução. Pedimos equilíbrio, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Que saibamos quando falar e quando silenciar, quando agir e quando esperar, quando semear e quando colher. Que o teu Espírito nos ensine a viver com moderação, evitando excessos que nos desviam do propósito. Que haja ordem em nossa rotina, em nossos sentimentos e em nossas escolhas. Que vivamos de forma saudável e sensata. Oramos por nossa vida emocional, Senhor. Que todo trauma, ferida e tristeza do passado seja curado pela tua presença. Que sejamos libertos da depressão, da ansiedade, do medo e da solidão. Que a tua alegria seja a nossa força, como diz Neemias, capítulo 8, versículo 10. Toca em nossas emoções e sara as partes do nosso coração que ainda sangram em silêncio. Que sejamos curados por dentro e por fora. Clamamos por justiça, Senhor. Onde há opressão, levanta os que lutam pelos fracos. Onde há corrupção, traz luz e retidão. Onde há mentira, ergue a verdade. Tu és o Deus que julga com equidade. Como diz o Salmo, capítulo 9, versículo 8, não permitas que o justo seja esquecido, nem que o mal prevaleça. Entra nas causas impossíveis e mostra que tu és o juiz supremo sobre todas as coisas.
Senhor, queremos declarar que Tu és suficiente, que mesmo que nos falte tudo, se a Tua presença estiver conosco, teremos paz. Não colocamos nossa esperança em homens, em bens ou em posições, mas no Teu nome, que é torre forte e refúgio seguro. Como Davi declarou no Salmo capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que essa seja a nossa convicção hoje e todos os dias. Senhor, também te pedimos por criatividade e ousadia para realizar aquilo que nos foi confiado. Que em tudo o que fizermos sejamos inspirados pelo Teu Espírito. Assim como Bezaleu foi cheio de sabedoria e habilidade para construir o tabernáculo, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 31, versículo 3. Que não temamos desafios, mas que vejamos em cada tarefa uma oportunidade de glorificar o Teu nome com excelência e dedicação. Suplicamos por sensibilidade espiritual, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz e não às distrações do mundo. Que saibamos reconhecer os Teus sinais no cotidiano, perceber o mover do Teu Espírito em situações simples e agir conforme a Tua direção. Como o profeta Elias ouviu Tua voz num sussurro suave em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, queremos também perceber-Te nas entrelinhas da vida. Pedimos que nos ensines a administrar os recursos que o Senhor nos entrega, que sejamos bons mordomos do tempo, das finanças, dos talentos e das oportunidades. Que não haja desperdício, negligência, nem avareza em nosso coração, mas sim generosidade e sabedoria. Que a nossa casa e tudo o que temos sirvam ao Teu reino, como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Ensina-nos um Senhor a viver com propósito e intencionalidade, fazendo de cada escolha um ato de obediência. Que não haja ganância ou má administração, mas que sejamos equilibrados e prudentes. Dá-nos olhos para enxergar as reais necessidades ao nosso redor e mãos dispostas a suprir com amor. Que nossos recursos sejam sementes de transformação na vida do próximo e que em tudo sejamos reconhecidos como servos fiéis que glorificam o Teu nome. Intercedemos também por aqueles que vivem em guerra, opressão ou exílio. Que o Teu Espírito Santo alcance os que choram em silêncio, os que perderam o lar e os que foram separados da família. Que a paz que excede todo entendimento se manifeste em nações e comunidades assoladas pela violência. Lembramos das Tuas palavras em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Usa-nos como instrumentos de reconciliação. Que nossa oração atravesse fronteiras e alcance os campos de batalha com consolo e esperança. Levanta líderes comprometidos com a justiça e a paz, que rejeitem a opressão e escolham o caminho da reconciliação. Que a luz da verdade dissipe as trevas da tirania e que cada lágrima seja enxugada pelo Teu amor. Dá refúgio aos que fogem, sustento aos que sofrem e abrigo àqueles que perderam tudo, mostrando-lhes que Tu és um Deus presente em meio ao caos. Senhor, colocamos diante de todos os que vivem em cárceres, não apenas os prisioneiros físicos, mas também os que estão aprisionados por vícios, culpas e traumas. Que as correntes da alma sejam quebradas, como aconteceu com Paulo e Silas em Atos, capítulo 16, versículo 26, quando oravam e as portas da prisão se abriram. Que este dia seja marcado por libertações espirituais e recomeços sinceros. Que a Tua luz invada as celas mais escuras, tanto materiais quanto emocionais, trazendo consolo, arrependimento e transformação. Restaura os que se sentem esquecidos, dá nova identidade àqueles que se julgam perdidos e mostra o caminho da redenção. Que haja reabilitação verdadeira
reintegração digna e esperança, onde hoje só há desespero. Usa também a tua igreja como instrumento de acolhimento e restauração, demonstrando o mesmo amor que nos alcançou. Oramos por um avivamento verdadeiro que comece em nós, que não seja movido por emoções passageiras, mas pela santidade, arrependimento e fome da tua presença. Que vidas sejam incendiadas pelo teu Espírito e que a igreja se levante em unidade, quebrantamento e poder. Sinais, milagres e maravilhas acompanhem os que creem, como nos dias da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43. Que as barreiras da religiosidade caiam e que haja liberdade para o mover genuíno do teu Espírito. Renova os altares da adoração com sinceridade. Restaura a paixão pela palavra e reacende o clamor por almas perdidas. Que o avivamento alcance famílias, escolas, empresas e comunidades inteiras. Que não apenas sintamos a tua presença, mas sejamos transformados por ela, impactando tudo ao nosso redor com o fogo do teu amor. Senhor, entregamos este dia em tuas mãos. Que cada passo seja guiado por ti. Que cada palavra seja temperada com graça e que cada ação seja inspirada pelo amor de Cristo. Que a cruz esteja diante dos nossos olhos, lembrando-nos do preço pago por nossa redenção. Como diz em Mateus, capítulo 27, versículos 50 ao 51, quando o véu se rasgou e a reconciliação foi selada. Que caminhemos debaixo dessa graça com fé, gratidão e coragem. Que sejamos intencionais em espalhar bondade, mesmo em pequenas atitudes. E que não deixemos que as preocupações deste mundo ofusquem em nossa visão espiritual. Que em cada situação respondamos com mansidão, paciência e sabedoria. Que o Espírito Santo nos lembre constantemente da tua presença conosco e que o nosso testemunho fale mais alto do que nossas palavras. Faz deste dia uma oportunidade de glorificar o teu nome em tudo o que fizermos. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários declarando a sua fé e aproveite para deixar seu pedido de oração para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie, escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.